todo tempo sejam alvas as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eu vou repetir mais uma vez: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém? Tome seu assento, dando glórias a Jesus. Pode tocar para mim, meu irmão, faz favor, obrigado. Lemos Eclesiastes 9. O texto por si só nos dá alusão do que se trata, ao que se refere e qual é o assunto principal desse texto. É necessário ressaltar aos irmãos que Eclesiastes, alguns ainda não tiveram a autoridade ou então a totalidade de conhecimento para dizer quem é o autor. O autor se denomina o pregador, ou aquele que prega. E esse homem, por diversas vezes nesse livro, ele escreve dizendo que é filho de Davi e rei de Jerusalém. Dentro dessa linha teológica, cria-se conceitos de quem escreve Eclesiastes. Alguns dizem que foi o sábio Salomão. Entendendo então que dentro desta linha foi o sábio Salomão, entendemos que não era qualquer homem. Entendemos que não era apenas um escritor. Salomão foi considerado o homem mais sábio da terra, na qual dotado de uma sabedoria que somente Deus havia dado. O próprio Deus dá testemunho que homem como ele não houve e não teria. Então logo se entende que as palavras desse homem não eram palavras a ser tocadas ao vento, não eram palavras para ser ouvida e desprezada, porque uma palavra de um homem sábio, a palavra de um homem que tem entendimento, muito é válido para a vida e aplicação da mesma. Hoje, necessariamente, há um quesito meio que de preconceito quanto a conselhos, e usamos aquela afirmativa dizendo: se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Mas sábio é quem atende os conselhos de alguém. Sábio é quem para ouvir o conselho de alguém. E o encabeçamento desse texto, ele ressalta dizendo: conselhos diversos ou conselhos práticos. Interessante do texto é que Salomão, quando escreve, ele não está dizendo algo ilógico, algo um tanto quanto que impossível de ser alcançado. Quando ele escreve, ele está dizendo que são conselhos diversos e práticos, ou seja, é fácil praticar, é fácil aplicar. E quando ele está escrevendo, você nota que há uma diferença gigantesca no escritor de Eclesiastes para o escritor de Cantares, porque quando se entende que Salomão escreveu Cantares, ele escreve um tanto quanto que na emoção sanguínea, ele escreve algumas coisas que, de certa forma, a gente lê e diz assim: rapaz, isso é coisa de gente que não pensa. E agora, quando ele está escrevendo Eclesiastes, ele já é um homem idôneo, um homem amadurecido, um homem que pensa antes de falar e que é muito sábio. E quando ele está escrevendo, a história nos informa que muitas das coisas que ele escreve em Eclesiastes, é porque ele se lembra do que seu pai Davi o falava. Agora, no texto de número 9, no capítulo de número 9 e o verso de número 8, ele está dando um conselho acerca de algo que seu pai uma vez o ensinou. E quanto à cultura, é interessante ressaltar também que quando Salomão era jovem, era necessário que o seu pai, ou o rei que estava em ascensão, fizesse alguns testes, fizesse alguns discipulados para que o seu filho reinasse de uma forma sábia e prudente. E diz a história secular que no fim de vida Davi chama Salomão, e por alguns dias chama Salomão para que ficasse na sacada do palácio. Geograficamente falando, a casa de Davi, o lugar onde Davi morava, ou a casa real, ela ficava um tanto quanto que mais alta do restante das outras casas.
Ela tinha um patamar um pouco maior, e do lugar aonde era a casa de Davi, podia-se contemplar a cidade de Jerusalém. Podia-se contemplar a cidade amada de Davi. E Salomão, por diversas vezes, é chamado pelo pai para que se posicionasse na sacada da casa de Davi, para que observasse o povo. Aí você diz assim: Jefferson, uma coisa tanto quanto que lógica, parar numa sacada para observar a vida alheia, né? Mas na verdade a intenção de Davi não era essa, e muito menos de Salomão. Davi queria que Salomão observasse o cotidiano do seu povo. E diz a história que Davi chama Salomão e diz assim: filho, fica na sacada do palácio e observa o vai e vem do povo. Observa o cotidiano dele. Então os senhores imaginam que a cidade de Davi não era uma cidade com população muito baixa, não. Era uma cidade centralizada, havia comércio, havia vendas, havia comerciantes, havia população, havia soldados, havia de tudo naquela cidade. Um entra e sai de gente, uma circulação intensa de pessoas, e lá está Salomão na sacada do palácio observando aquilo. De repente Davi grita do quarto e diz assim: o que tu observas, meu filho? E Salomão responde: pai, eu estou observando o povo. E o que tu conta quando tu observa o povo? Por enquanto nada, está tudo igual. Até que dado momento Salomão observa e nota que no meio de uma multidão, no meio das compras, no meio das vendas, no meio dos comércios, no meio dos soldados, no meio daquele vai e vem de gente, Salomão para observar alguém em especial. Aí na sua mentalidade humana e racional dirá: ele observou alguém porque lhe chamou a atenção. Sim, mas o que chama a atenção de Salomão é porque Salomão observa uma moça. Aí você diz: lógico, ele é homem, ele vai observar uma moça. Mas o que atrai a atenção de Salomão para a moça é porque aquela moça havia algumas características distintas das demais. E eu vou lhe explicar esse texto segundo a história bíblica. A história nos informa que toda moça que era separada para um casamento, um comprometimento com alguém, era necessário que a sua vestimenta denunciasse isso. Aí Salomão observa e vê que nas suas vestes, na sua caminhada, no meio daquela multidão, ele observa uma moça que se veste diferente. Aí Salomão está observando aquilo e diz assim: pai, achei alguém diferente dos demais. E Davi responde: por quê? Ela é virgem. Aí você diz: uau! Como isso, Jefferson? Como se sabia que uma moça era pura na sua essência? Eu posso tirar o microfone, pastor? Posso, com sua licença, obrigado. Porque toda moça que era virgem, na época de Israel, na época de Davi em Israel, até mesmo na época de Jesus, ela se distinguia pelas suas vestes. A cultura nos informa que a veste de uma moça que era pura, ela precisava ser ou totalmente branca, ou então uma veste clara. Aí se distinguia a questão da pureza da moça, porque as suas vestes eram brancas. A história nos informa que a viúva possuía uma vestimenta, a casada possuía uma vestimenta, a virgem possuía uma vestimenta, e as meretrizes ou prostitutas usavam outro tipo de vestimenta. Aí tem gente que agora na sua mentalidade está dizendo assim: tu está falando de vestes, Jefferson? Não, eu não estou falando de vestes, eu estou falando de pureza. Tu não entendeu? Eu estou falando de pureza. Pureza, conduta, espírito, prática. Aquela moça, quando se distinguia que ela era virgem, ela se botava uma veste branca, porque era a cultura da época, e na sua cintura, ou então nos seus ombros, ela era colocado uma espécie de cinturão,
ou então uma espécie de pano que ficava de atravessado, que se utilizava como utensílio para o seu dia a dia. Ali ela poderia guardar alimentos, ali ela poderia segurar até mesmo crianças, ali ela poderia colocar fachos de lenha em volta daquele pano que ficava de atravessado aqui no seu meio do seu peito. E a sua utilidade também era necessária para uma coisa. E qual era a utilidade, Jefferson? É para que quando ela saísse de casa, escute, quando ela saía de casa e pisava no chão, o chão não era de asfalto, nem de calçamento, e não havia nem brita, era barro, era terra, era chão puro. Então ela saía de casa com as vestes brancas, puras, limpas, e ela saía para fazer seus afazeres no dia a dia. Então ela pisava onde? Ela pisava em sujeira. Ela pisava onde saltava poeira, barro e assim por diante. E aquilo poderia, sem que ela percebesse, sujar as suas vestes brancas. Então o que ela fazia? Quando ela fazia os seus afazeres e sem querer sujava as suas vestes, ela pegava aquele lenço, aquele pedaço de pano azul ou de cor clara, ela corria até onde havia um pote com água ou então um poço com água, e era a tradição que as moças usassem um cântaro com água durante o seu dia, para que quando isso acontecesse, ela logo notasse, molhasse aquele pano na água e limpasse as suas vestes. Tem gente que já entendeu, pastor. Ela sujava sem querer. Era sem querer que ela sujava. Ela estava caminhando, de repente, pá! Sujava a veste dela. Mas era desonroso para uma moça pura andar com as vestes sujas. Era feio para uma moça andar com as vestes sujas. Então o que ela fazia? Não, isso não condiz com o que eu sou. Então eu vou limpar, eu vou purificar, porque eu não posso continuar suja. Aí ela corria lá, molhava e ó. Jefferson, o que tu está querendo dizer com isso? Nós até pecamos, somos falhos, somos homens inclinados ao pecado, disse Paulo. Mas isso não é desculpa para que continuamos no pecado e no erro. Quer saber qual é a água que nos purifica? Jesus certa vez olhando para os discípulos disse assim: eu sou a água, eu sou o pão, quem quiser ter vida, bebe de mim. Aí aquela moça era distinta por causa das suas vestes. A preocupação dela estava em ter a sua vida, as suas vestes puras. E eu vou abrir só uma brecha para dizer uma coisa para você. Os senhores têm pastores, os senhores têm um ótimo obreiro. Não é necessário se dizer muita coisa, mas eu digo com toda a propriedade e com a autoridade de Deus: a maneira que você se veste condiz com o que tem dentro do seu coração. A maneira que você se porta como crente mostra o que há dentro de você. Jesus disse certa vez: o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas. Aí tem gente que usa um escape para isso, dizendo assim: Deus quer o coração. Sim, Deus quer seu coração. Deus quer, Deus deseja. Ele disse: filho meu, dai-me o teu coração. Por quê? Porque dele provém as saídas da alma. A maneira que você se porta como cristão demonstra o que tem dentro de você. Difícil dar glória agora, né, irmão? Aí Salomão está observando aquela moça, eu vou ser bem sucinto. Ela é virgem, pai. Como você sabe? Ela anda diferente, ela é pura. Ela é distinta das demais. Ela não é como qualquer uma. Davi pergunta e diz assim: o que mais tu vê nisso, Salomão? Salomão, como um jovem, ele aguça o seu olhar. Ele observa que aquela moça, além das vestes brancas, ela tem outro
adjetivo que é demonstrado quando se olha para ela. Qual era esse, Jefferson? A história nos informa que toda moça que tinha um comprometimento com o marido, ou então era selada para um casamento, eu vou ensinar para você entender bem. O rapaz, quando ia na casa da moça, ele ia para marcar o casamento, ele não ia para namorar, ele ia para marcar o casamento com o pai. E ele chegava na casa do pai, entrava na casa do pai, o pai da noiva. A noiva estava retirada para um aposento separado, para que apenas o pai da noiva e o rapaz conversassem. Aí, depois que havia a aprovação do pai, depois que o pai autorizava tal relacionamento, o pai chamava a moça para vir e conversar com seu esposo, ou seu futuro esposo. E o seu esposo, era histórico isso, era de família isso, ele precisava, para ganhar a mão da noiva, ele precisava trazer um dote. Era necessário que ele trouxesse algum presente, tanto para a noiva, como para a casa da noiva. Aí o rapaz chegava na casa da noiva, e chegava, falava com os pais aceitavam, e daí chegava a moça, sabe, toda, né? Chegou o meu amado. Hoje é uma ansiedade pela quarta-feira. Naquela época não era na quarta-feira, não tinha uma data prevista. A hora que o noivo achasse por bem, ele ia. Ele foi, chegou lá, ele tinha que primeiro presentear a noiva. Como ele presenteava a noiva, Jefferson? Quem aqui tem aliança no dedo? Levanta a mão. Levanta a mão quem tem aliança no dedo. Sabe essa aliança que você tem hoje? Isso foi de tempos para cá. Foi de tempos para cá que foi o costume da aliança. Mas originalmente eles não davam aliança para demarcar um compromisso. Sabe o que eles davam? O noivo chegava na noiva e dava um medalhão. Um medalhão, segundo os historiadores, tinha o tamanho de um CD. E ela carregava, e olha para cá, ela carregava um medalhão no pescoço. E naquele medalhão estava escrito a seguinte expressão: consagrada para mim. Por que ele dava um medalhão? Porque ele não queria que a sua noiva escondesse o compromisso. Então o medalhão ficava pendurado no pescoço, porque ficava à mostra. Não tinha como a mocinha sair na rua e esconder aquilo, porque era de ouro, brilhava. Aí quando ela caminhava na rua com aquele trem balançando no pescoço, as pessoas olhavam de longe assim, ela é comprometida com alguém, Alguém é comprometida com ela. Hoje em dia nós vivemos um período de cristãos 007, agentes secretos de Deus. Elas tinham prazer. Você já viu isso? Você com certeza já viu isso? O jovem principalmente começa a namorar. Ontem eu vi um negócio muito bonito lá na igreja, uma coisa romântica, muito romântica. Aí era comum hoje o pessoal chegar e fazer o quê? Põe a aliança no dedo e fotinho no Facebook com a mão em cima da Bíblia. E daí escreve assim, hashtag, o que Deus uniu o homem não separa. Não é assim? E daí fica aquele negócio bem bonito. Mas daí é o seguinte, aquilo pode ser tirado e escondido. Põe dentro do bolso, ninguém sabe. Agora imagina uma moça com um medalhão daquele andando no centro da cidade, escrito o nome do noivo e escrito em cima, ela é minha. E as feministas vão à loucura quando a história diz isso. Ela é minha. E carregava aquele medalhão no pescoço, e quando ela caminhava, as pessoas olhavam e diziam assim, ela é de ciclano. Não se tem dúvida que ela é comprometida com ele, porque ela tem prazer em mostrar de quem ela é. As pessoas sabem de quem ela é. Não há confusão.
As pessoas vêm e dizem assim: aquela lá é crente. Ela é, mas eu estou vendo de cara, ela é salva, ela não é apenas uma religiosa, ela é salva, ela é pura, ela é santa. Aí, ela vai, daí você acha que isso conclui? Não, imagina a cena comigo, a moça tinha que dobrar os joelhos, chegava o rapaz e o medalhão no pescoço dela. Quando botava o medalhão no pescoço dela, havia um outro propósito naquilo. Qual era o propósito, Jefferson? Que quando ela recebia o medalhão, diz a história, ela ficava com a cabeça baixa, porque sabia que além do medalhão, o noivo dava mais alguns presentes. Que presente era esse, Jefferson? A história nos diz que quando o noivo dava o medalhão e ela curvava a cabeça, o moço entendia que ela precisava enfeitar a sua noiva. Como se enfeitava a moça? Ele dava uma diadema, uma tiara. Alguém está usando tiara, diadema? A mocinha lá, está usando tiara. É isso aí que as irmãs usam para segurar o cabelo. Mas naquele tempo não era para segurar cabelo. Naquele tempo era um acessório que marcava que o noivo daquela noiva era um homem que tinha a mão aberta para dispensar sobre ela presentes. Aí você acha que era uma tiarinha normal? Não, não era uma tiarinha normal. Era uma tiara que em cima daquela tiara havia 10 dracmas, 10 talentos de ouro que brilhavam. Aí imagina comigo, a moça andando com as vestes brancas, com um medalhão no pescoço escrito consagrado a mim, e com uma tiara na cabeça com 10 moedas de ouro brilhando. E ela caminhava na rua, por quê? Porque caso ela escondesse de quem ela era dona, a tiara denunciava. 10 talentos sobre a cabeça dela. A palavra de Deus diz, Paulo falou aos Filipenses, aos Efésios, dizendo que a igreja é dotada de dons, de talentos e ministérios. E que é necessário que nós mostrássemos ao mundo isto. Tem tanta gente dentro das nossas igrejas que são cheios de talentos, mas tem vergonha de mostrar. Tem vergonha de mostrar. Eu tive numa cidade aí, e a título de informação não é necessário citar o nome. E eu fui pregar numa Viva Jovem, sexta, sábado e domingo. Na sexta-feira eu cheguei na quinta-feira, na sexta-feira foi a abertura, um coral muito lindo cantando. No sábado pela manhã, eu estava hospedado em um hotel próximo à Marginal, e eu precisei ir a uma casa lotérica no sábado pela manhã para fazer um depósito. Pedi informação ao rapaz do hotel, onde é que tinha uma casa lotérica, ele me informou. Ele disse: o senhor segue reto até o final do quarteirão, desce a lombada, do que o senhor descer a lombada, o senhor vai pegar uma passarela, atravessa a passarela, depois que o senhor descer a passarela, a segunda, terceira loja, no lado de um bazar de R$1,99, ou artigos importados. Fui, estou eu chegando na casa lotérica, chama-se Casa Lotérica dos Santos, ironicamente. Quando eu estou chegando na Casa Lotérica dos Santos, aleluia, no lado da Casa Lotérica tinha uma casa de R$1,99, artigos da China. E você que já andou pela rua sabe, uma caixa de som gigantesca na porta daquele trem, com um pendrive ligado e um locutor. Hoje, liquidação disso, daquilo. E ele falava 2 minutos e pá, uma música. E a fila, no sábado de manhã, tu sabe como é que é. Estava lá para fora, e eu na fila. Eu tenho costume de, isso é errado, mas eu tenho costume de ficar assim, de cabeça baixa. Estou eu andando na fila. De repente toca na caixa de som MC Catra. Depois que roda MC Catra, roda Damares Sabor de Mel. Depois de Damares Sabor de Mel, roda Justin Bieber.
Depois de Justin Bieber rodou Regis Danese. Depois de Regis da Como Eu Sei, o cara falava o que ia soltar. Depois de Regis Danese, ele tocou um tal de MC Livinho, sei lá quem é. E eu tô na fila, e a fila tá avançando. E lá eles têm a senha, mas como é muita gente, eles falam a senha e gritam, próximo. E eu tô chegando, e conversa vai, conversa vem. No caixa de número 3. Estou chegando, tinha 2 pessoas na minha frente. De repente eu ouço que do caixa número 3 alguém grita, põe de novo o MC Catra. Eu amo aquela música. Eu reconheci a voz de algum lugar. Já fiquei meio cabreiro, mas fui indo, clamando a Jesus e fui indo. Eu disse, Senhor, eu reconheço essa voz. E estou eu avançando. E não é que no caixa número 3 me chamam? Eu fui no caixa número 3. Quando eu chego no caixa número 3, eu estou com o dinheiro na mão e eu faço assim. Quando eu faço assim, quem está no caixa número 3? A regente do coral. Ah, misericórdia! A regente do coral que na sexta-feira estava na frente do coral assim. Aí, eu cheguei. Olhei para ela e ela estava... O que seria para o senhor? Porque mulher fala e faz ao mesmo tempo. O que seria para o senhor? E eu disse... Paz, minha irmã. Paz do Senhor, querida. Aí ela estava com as mãos na mão, ela deu aquela travada, ela fez. E eu disse, paz, irmã. Aí eu vi que ela deu uma olhadinha para o lado e disse, paz. Eu disse, paz, minha irmã. Porque eu notei que ela falou baixinho, porque alguma coisa estava errada. E eu sou meio escandaloso mesmo. Eu disse, paz, irmã. E daí quando eu disse paz, irmã, a caixa número 12 olhou e fez, hã? Daí eu disse, aí, como é que estava o culto ontem? O que seria para o senhor mesmo? Ele disse, não, eu só queria fazer um depósito, mas aí, irmã, como é que estava o culto? Tu gostou do culto? Amém, amém, amém. Qual seria a conta do senhor? Ah, tal conta. Quando eu perguntei a terceira vez, o que a irmã achou do culto ontem? A moça do caixa número 2 olhou e disse assim, que culto? Tu vai na igreja? É fulana. E eu vi que a cor, a tonalidade da pele daquela mulher, não sei se ficou azul, amarelo, não sei o que ficou. Aí eu olhei para ela e disse, sim, culto, igreja, conhece? Daí ela olhou de novo e disse assim, ela vai na tua igreja? Vai na minha igreja. E a moça começou a contar o dinheiro e a tremer. Aí a caixa número 2 olhou e disse assim, como é que pode? Eu não sabia que tu era crente. E olha que tu trabalha comigo 2 anos, mulher. É engraçado, mas é sério. Eu trabalho contigo há 2 anos. E tu nunca deu sinal de que tu era uma cristã para mim. Tu nunca demonstrou, nem em palavras e nem em atitudes, que tu era crente. Ela tinha prazer, a noiva tinha prazer em mostrar de quem ela era. Andar com a Bíblia na mão, viver a praticidade do Evangelho, não se envergonhar dele, como disse Paulo. Por que, Jefferson? Para o mundo é loucura, para nós é poder, é glória, é coisa que o mundo não conhece e que precisa conhecer. Aí eu olhei para a moça e disse assim, ela não te convidou? Ei, em tal e tal lugar, hoje à noite tem culto, bora lá? Eu vou, mas vou ir porque tu está convidando.
As pessoas olham para a gente e esperam de nós um testemunho de Jesus. Olhar para a gente e ter inveja do Jesus que a gente serve. Olhar para a gente e dizer assim, ó, eu quero o que tu tem. Eu quero sentir a alegria que tu tem. Tu é menos rico do que eu, mas eu quero a alegria que tu tem. Qual é o segredo da tua alegria? Jesus mora em mim, irmão. É Jesus andar comigo, irmã. A moça, ela ganhava aqueles talentos sobre a cabeça para que mostrasse que o seu noivo era um homem generoso. Deus derramou sobre você talentos indizíveis, coisas que o homem por si só não consegue fazer, e você tem. Por que você não mostra ao mundo? Agora, uma palavra um tanto que quanto que exortativa, na sua semântica, mas é necessária. Hoje parece que se há uma vergonha em manifestar a glória de Deus em nós. Algumas igrejas a gente chega, as pessoas têm vergonha de levantar a mão e dar glória a Deus. Falar em língua estranha, então, meu Deus, não. Borrar minha maquiagem, capaz, irmão, tu é doido, demorei tempo para fazer. Estragar meu tupete, mas tu é doido, rapaz. Não tinha vergonha. Por quê? Porque ela queria mostrar de quem ela era dona. Depois que o noivo colocava sobre ela o medalhão, colocava sobre ela a tiara, o pai da noiva chegava e dizia assim, quando é o casamento? Marcava a data, marcada a data. Camarada, dobra o joelho no lado dela aí. Os dois dobravam os joelhos. O pai pegava um chifre de carneiro, abria, sobre esse chifre de carneiro estava o que nós conhecemos como óleo da unção. Ele pegava, molhava a ponta do seu dedo naquele óleo, ou então aspergia ele sobre a sua mão, chegava na testa da noiva e botava a mão ungida sobre ela. Chegava na testa do noivo e dizia assim, isso ninguém mais vai tirar de vocês. Está um selado para o outro. Agora tu é dele, minha filha, e ele é teu. Os espirituais que leem a Bíblia estão sabendo o que eu estou falando agora. O pai confirmava o casamento ali. O pai selava com o óleo da unção. Aí o noivo se levantava depois daquele ritual. Quando ele se levantava, ele ia até a porta. E daí você já viu essa despedida dramática que se tem. Não vai agora, fica mais um pouquinho, ainda é cedo. Aí o noivo parava na porta de casa, olhava para sua noiva, e ele dizia assim para sua noiva, meu bem, eu preciso voltar para minha casa. Eu preciso ir para a casa de papai de novo. Porque eu vou construir a nossa casa. Aí, meu bem, o negócio é o seguinte, depois que a nossa casa estiver toda prontinha, eu venho te buscar. Aí, pastores, era interessante porque a noiva dizia assim, mas daí quanto tempo vai demorar para a casa ficar pronta? E o noivo dizia assim, eu não sei, meu bem. Eu não sei quanto tempo vai demorar, porque eu estou voltando agora. E o tempo para mim construir a casa, eu não sei quanto tempo vai demorar. Mas tenha paciência. Tenha paciência. Ó, a gente está comprometido, eu vou vir. Ó, não desanima não, eu vou vir, fica tranquila aí, minha noiva. Aí a noiva ficava, né, toda alterada e dizia assim, mas meu bem, eu vou sentir saudade de você. Eu vou querer te ver, eu vou querer ter notícia sua, e você vai estar longe de mim. Como é que a gente vai conversar? O noivo dizia assim, meu bem, fica tranquila. Lá na minha casa, eu tenho um rapaz que é o meu melhor amigo.
lá na minha casa, lá na minha terra, lá no meu bairro onde eu moro, eu tenho um rapaz que ele é o meu melhor amigo. Amigo de confiança, de anos. Desde que a gente se conhece por gente, a gente é amigo. Tudo que ele faz, eu faço também. E tudo que eu faço, ele concorda com o que eu faço. Então vamos fazer assim, meu bem, eu vou mandar que o meu amigo te visite de tempos em tempos. Quando você quiser ouvir notícia minha, ele vai vir trazer notícia minha para você. Quando você disser que tiver com saudade de mim, ele vai vir correndo para falar como eu estou ansioso para te ver. Oh, glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Há uma glória de Deus que está vindo sobre esta casa. Os espirituais já podem sentir a atmosfera de glória que está pairando sobre este templo agora. Os espirituais podem levantar as suas mãos por alguns instantes, e por alguns instantes adorar o nome daquele que era, daquele que é e daquele que sempre há de ser. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aí o noivo ia para sua casa. O noivo ia para sua casa e dizia assim para a noiva: meu bem, eu não vou te dizer quando a casa vai estar pronta, mas eu vou vir te buscar, e eu quero te encontrar do mesmo jeito que eu te vi a primeira vez. Não, irmão, tu não pegou. Isso é muito profundo. Meu bem, eu vou para minha casa, eu vou lá para a casa de papai construir a nossa casinha, e eu vou voltar, mas eu quero te encontrar exatamente do jeitinho que eu estou te deixando, sem alteração nenhuma. É desse jeito que eu quero te encontrar, sem muita novidade. Eu quero te encontrar desse jeito que eu estou te deixando aqui. Aí a noiva ficava, sabe? A noiva ficava assim: ele vai vir. Ele vai vir. E daí, sabe, as meninas de quarta-feira aí: hoje ele vem, mãe. Pai, hoje ele vem, pai. E daí a moça se preparava logo depois que o noivo ia para casa. O noivo ia para casa e a noiva ficava na casa do pai, na casa da família. No outro dia pela manhã, a preocupação dela era esta: eu preciso organizar a casa, porque o meu noivo pode vir hoje. Então eu preciso organizar a casa. Não, eu vou repetir de novo até toda a glória. Eu preciso organizar a casa, porque o noivo pode vir hoje. Aí ela se levantava. O horário do judeu trabalhar, historicamente falando, o horário do judeu trabalhar é às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã inicia o trabalho judaico, ou então o dia judaico às 6 horas da manhã. Às 6 horas da manhã, então o pai da noiva já estava de pé. Isso significa que a moça precisava estar de pé antes do pai dela. O pai dela não podia chamar ela tinha que se levantar antes do pai dela. Para que, Jefferson? Ela tinha que se levantar antes do pai dela, porque à noite, quando ela ia deitar-se, ela banhava-se, ela lavava o seu corpo, e no que ela lavava o seu corpo, juntamente o seu cabelo, que estava o quê? O óleo, que no dia anterior havia sido posto. Então quando ela tomava banho, o óleo saía. Então às 5 horas da manhã ela se levantava, corria à cabeceira da cama do pai e dizia assim: pai, sabe o óleo que tu derramou ontem? Derrama hoje de novo. Sabe o óleo que tu derramou ontem, selando o meu compromisso com o noivo? Sim, minha filha, eu quero hoje de novo. Aí o pai levantava da cama e dizia: tu não esquece dele, né? Tu não esquece desse rapaz, né? Não, não esqueço. Por isso eu preciso do óleo de unção sobre mim todos os dias. Oh, glória a Jesus.
salmista Davi, por diversas vezes, ele disse assim: renova sobre mim o teu espírito, derrama sobre mim um óleo da unção. Todos os dias renova sobre mim o teu espírito. Uma igreja que não se esquece do seu noivo é uma igreja que todo dia vive de glória em glória, de vitória em vitória, de fé em fé, de grandeza em grandeza, de unção em unção. O culto de hoje o de ontem foi maravilhoso, hoje tem que ser mais ainda. Não, Jefferson, eu não consigo sentir desse jeito. Então a necessidade da busca está em você. Eu preciso me encher de unção, Pai, porque o meu noivo me deixou ungida. Então eu não posso ficar sem unção. Aí o pai vinha ungir ela, e o dia da moça iniciava-se com unção. Ela saía para fora de casa ungida. Ela ia trabalhar ungida. Ela ia lavar os pratos ungida. Ela ia lavar as roupas ungida. Tudo que ela fazia, havia sobre ela unção. Aí ela se preparava com o óleo da unção. Depois que ela preparava o óleo da unção, ela ia, olhava para sua roupa, que estava guardadinha. Ela olhava para sua roupa e dizia: minha roupa está branca, está pura, tá tudo bom, então eu vou botar. Ela se vestia. Imagina comigo a cena. Ela se vestia, ela botava tudo de novo. Aqui a hora das minhas vestes estão tudo sem mancha, né? Isso, porque meu noivo pode chegar e ai de mim se ele me encontrar com a roupa suja. Então estou pura, estou limpa. Deixa eu ver aqui com meus talentos. Está tudo aqui, meu óleo da unção está aqui. O que é que eu tenho que fazer? A minha casa está bagunçada, preciso organizar minha casa. E ela ia limpando. Eu vou varrer para debaixo do tapete. Não dá para varrer debaixo do tapete, porque quando o noivo chegar ele vai querer ver tudo. Ele não vai querer ver só o que está aparente, ele vai querer ver até o que está debaixo do tapete. Então ela pegava até o que estava debaixo do tapete e tocava para fora da casa. E daí ela ficava: ele vem. Ele vem. Pai, ele vem hoje, pai. Mãe, ele vem hoje, mãe. Irmão, ele vem hoje. Irmã, ela vem hoje. Não, tu não entendeu, eu não vou sair do vem até toda a glória. Ele vem hoje. Pai, ele vem hoje, pai. E eu estou pronta, eu estou preparada, a casa está limpa. E daí ia chegando o meio-dia. Ia chegando o meio-dia. Quando ia chegando o meio-dia, ela dizia assim: está quase na hora do almoço. O meu noivo pode chegar com fome. Então eu preciso fazer para ele um banquete. Eu preciso fazer para ele o melhor almoço da minha vida. Ela ia para as panelas e cozinhava o que ela de melhor tinha. A cultura nos informa que a mesa principal da casa ficava de frente à porta principal da casa. Quando se abria a porta principal da casa, dava de cara com a mesa. Quando ela termina de arrumar a mesa, ela espera. Ela senta na cabeceira da mesa e espera. Está chegando o meio-dia e o noivo não veio. Está chegando o meio-dia, mas eu vou esperar igual. Ele não veio ainda, mas está quase na hora, eu vou esperar igual. E ela ficava esperando, esperando, esperando. Quando de repente, na porta da casa, e o coração, meu, ele veio. Ele veio. Aí a noiva, era a noiva que tinha que abrir a porta, não era o pai, era a noiva. Aí você entende porque Jesus fala que naquele dia cada um dará conta de si. Ninguém vai ir de gaiato com ninguém, não. Não acho que você, sendo filho de crente, é salvo. Não acho que você, porque exerce uma função, é salvo. Cada um dará conta de si. A noiva vinha abrir a porta, e eu vou encerrar agora. Quando ela abria a porta, ela olhava de baixo para cima. E quem estava na porta procedia da mesma forma, de baixo para cima. Quando ela olha, ela nota que tem alguém segurando uma bandeja na mão.
uma bandeja cheia de presentes. Bombons, rosas, não. Joias preciosas, enfeites da mais alta qualidade. Aí a noiva olhava para aquilo, e quando ela olhava para cima, quem ela via? O amigo do noivo. O amigo do noivo parado na porta da casa dela com um sorriso nos lábios. E daí ela dizia, olhava para o noivo, para o amigo do noivo, e o amigo do noivo olhava para ela, ele não falava nada. Ele apenas observava como a noiva estava. Por quê, Jefferson? Porque era dever dele avaliar como estava a noiva do seu amigo, quando foi pega de surpresa, para levar esta notícia ao noivo. Aí quando ela olhava, ele olhava para a noiva, ele fazia assim, ó, olha para os meus pés, ficava na pontinha dos pés, para olhar acima da cabeça dela, se ainda havia o óleo. Por que, Jefferson? De nada adianta a aparência sem o óleo. De nada adianta talento sem o óleo. De nada adianta a aparência sem óleo. Aí ele olhava e dizia assim, ó, se fosse o noivo, estava tudo certo. Ó, joinha para você. Meu amigo mandou para você todos esses presentes e disse o seguinte recado, que é para você usar eles até o dia que ele vir. E a noiva pegava os presentes e ia e botava os presentes e se ornamentava da melhor forma possível. E quando ela terminava de se adornar, o amigo do noivo entrava na casa e ambos iam sentar na mesa para cear junto, porque o amigo do noivo era como se fosse o noivo. E daí, sentados na mesa, um falava com o outro, como é que está meu noivo lá? E o amigo do noivo comendo da ceia e dizia assim, ó, ele só fala em ti lá em cima. Ontem ele estava lá com o pai dele, ele disse que ele está ansioso para vir te buscar. E a noiva com os olhos desse tamanho brilhando, e eles comendo. Quando o noivo ficava de pé, quando o amigo do noivo ficava de pé para ir para casa, a noiva chegava e dizia assim, ei, diga ao meu noivo, oh glórias a Jesus, digas ao meu noivo que da forma que tu me encontraste hoje, eu ainda o esperarei. Eu ainda o esperarei. Como da primeira vez que ele me encontrou, eu continuo esperando ele. Eu ainda continuo pura, eu ainda continuo propagando que eu sou dele, eu ainda continuo mostrando os talentos, e eu ainda não perdi a minha unção, eu sou a mesma apaixonada como da primeira vez. O noivo ia para casa, chegava no noivo e dizia assim, ó, em outras palavras, está te esperando, rapaz, ela não aguenta mais de vontade de te ver. Vai lá buscar ela de uma vez. E o noivo diz assim, a casa está quase pronta. A casa está quase pronta. Eu já busco ela. Diz para ela se acalmar lá. A Bíblia diz que nós somos noiva de Cristo, comprados, lavados e remidos no seu sangue, selados para a salvação, disse Paulo. Somos exatamente consagrados para Ele, porque Pedro disse que nós somos povo adquirido, sacerdócio real, nação santa. E disse mais, que quando nós nos reuníssemos, Ele estaria conosco. Através de quem, Jefferson? Subirei ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. O meu Espírito, aquele que assiste ante o trono de Deus, Ele vai estar convosco até a consumação dos séculos, trazendo testemunho de mim a vocês e de vocês de mim. O que mais, Jefferson?
Evangelho de Mateus 24, ele diz assim: porque não sabeis o dia e nem a hora que ele vem, mas ele vem, ele vem. Fica de pé comigo, por favor. Oh glória, oh glórias a Jesus. Há uma unção de Deus sobre esta casa. Há uma unção de Deus sobre esta casa agora. O Espírito Santo, o amigo do noivo, veio ver o que você tem para dar para ele hoje. Um amigo do noivo, esta noite, está visitando esta casa e está esperando que você o sirva com o seu culto. Ele está olhando para o que você preparou para ele no dia de hoje. E o que você preparou para o seu noivo hoje? Não é mensagem de grito, nem de pulo, nem de vitória, nem de glória, não. Mas é uma mensagem de despertamento. Ontem, enquanto eu estava no culto, foi cantado por diversas vezes que Ele vem, que somos noiva, que somos separados para Ele, propriedades dEle. E enquanto se cantava, o Espírito Santo de Deus me trazia isto ao coração, para pregar exatamente esta noite, porque Ele trouxe gente aqui, que é noiva, mas está com as vestes sujas, está sem o selo do Espírito, e a sua unção acabou-se faz tempo. Mas essa noite aqui está a água que te purifica, a água que te purifica, e ela vai lavar as suas vestes hoje, vai te selar com o Espírito Santo mais uma vez. E da mesma forma que você conheceu Jesus no seu primeiro amor, tu conhecerás Ele hoje de novo. Por gentileza, feche os seus olhos. Por gentileza, feche os seus olhos. Com seus olhinhos fechados na maneira que você está. Eu não vou convidar ninguém para vir à frente. Os senhores já me conhecem. Mas eu gostaria que você olhasse na perspectiva de noiva as suas vestes como está. Essa noite Ele enviou o seu amigo aqui para dizer: breve Ele vem, breve Ele vem, as trombetas soarão, os céus se abrirão, os céus estarão prontos para receber a sua noiva. Os anjos estarão posicionados dizendo: como ela é linda, como ela é pura, como ela é santa, como ela é formosa, como ela é apaixonada. Entra, noiva do Cordeiro, entra, noiva do Cordeiro, porque o noivo te espera. Oh, glórias a Jesus. Por alguns instantes, levante a sua mão ao céu agora. O Espírito Santo de Deus está impactando corações aqui agora. Frieza espiritual, na autoridade do sangue de Jesus, eu te repreendo agora. Frieza espiritual, eu te repreendo agora. Começa a descer sobre vós uma unção do Espírito Santo. Crentes que não falavam em línguas estranhas agora, Deus começa a abrir as portas dos céus. Em nome de Jesus Cristo, fale em línguas estranhas agora. Em nome de Jesus Cristo, seja renovado pela glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te dou graças esta noite. Eu te exalto pela tua boa palavra, pela tua graça.
Senhor, eu te dou graças, porque tu falaste com a tua noiva. Jesus, aqui há tantas vidas seladas pelo teu sangue, compradas pelo teu sangue, são propriedades do Senhor. Jesus, tenha misericórdia da tua igreja. Lava-nos com teu sangue, nos aproxima de ti, põe em nós o desejo pela tua volta. Reacende o primeiro amor, ó Deus. A paixão pela presença, a paixão pelo Senhor de novo, a paixão por estar contigo. Ó Jesus, eu te peço, desperta esta igreja para estar em oração, desperta este povo para estar, Senhor, em comunhão plena, em pureza, em santificação para contigo. Deus, ajuda o teu povo esta noite, e que possamos estar aptos a se encontrar contigo. Levante a sua mão ao céu, eu vou encerrar agora. Levante. Por alguns instantes eu gostaria que você direcionasse o seu olhar aos céus. Com os olhos fechados, levante a sua cabeça. Contemple com os olhos da fé. O noivo olhando para a sua noiva esta noite. Ele olhando e dizendo: como tu está linda, como eu estou ansioso para te ver. Por alguns instantes olhe para o teu noivo e diga o quanto você o deseja. Por alguns instantes olhe para cima e diga: Jesus, eu estou pronto para estar contigo. Aqui não tem mais nada que me prenda. Eu quero ir ao céu. Eu quero o céu. Eu quero morar para sempre contigo. Eu quero estar contigo. Cante bem forte. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem nos buscar. Mais uma vez, mas cante com vida agora, cante com vida. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta